Nosso boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nesta noite de sexta-feira, o último dia do mês de julho, dia 31, e damos graças a Deus por estarmos na presença do Senhor a cada sexta-feira, trazendo uma palavra reflexiva e meditativa de oração, hoje à vista ser sexta-feira, e como temos dito, estamos aí às portas de voltarmos aos nossos cultos de sexta-feira no templo, e aí vamos agradecer a Deus juntos também por isto. E nosso texto de hoje está no livro dos Salmos, como sempre estamos meditando num Salmo. O Salmo 114, quando diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isto, fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros e as colunas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiro do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Esse salmo ele retrata as maravilhas do Êxodo, a saída de Israel do Egito, e aquela peregrinação toda pelos desertos até rumo a Canaã, a região de Canaã. Então, amados, queremos estar meditando nesse texto. E a nossa proposta de hoje é relembre os feitos de Deus na sua vida. O que esse salmo traz para nós em reflexão geral é esta. Então, o salmista conclama os filhos de Israel aqui a se sujeitarem a Deus, a tremer, é obedecer, é se sujeitar ao Deus de Jacó, que no deserto fez um lago de água. E nós estamos exatamente vendo esse momento em que se sujeitar a Deus, ao Deus de Jacó, em pleno deserto, fazer com que a água brotasse de um rochedo de pedra como fonte de água, é a forma de Deus estar mostrando que Ele está com o seu povo. E isso se vê claramente no Êxodo, em 17:6, também fala a respeito disso. Então o salmista invoca esse grande milagre de Deus, também operado por Moisés lá em Horebe, naquele momento em que Deus estava diante de Moisés sobre a rocha. Então estar diante de Deus é isto, estar diante do grande manancial que traz água saciável às nossas necessidades espirituais. Então o Salmo 114, ele evidencia esta fidelidade, magnificência de Deus, demonstrada numa aliança em que ele promete ao seu povo nada faltar, que ele seria o seu Deus, e essa perpétua aliança com Deus estava fundamentada na palavra dele, na lei da aliança que ele deu a Moisés lá no Sinai. Embora os filhos de Israel se fizerem fiéis à aliança, Deus permaneceu fiel e cumpriu a sua boa palavra para com Abraão, para com Moisés, para com todo o povo de Israel. Quando a gente lê o livro de Isaías 59, nós aprendemos lá, o texto diz: e virá um redentor a Sião, aos que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor. Então, essa é uma das grandes fortes evidências de que o Senhor está conosco. Então, nesse salmo, Davi relembra a forma dramática vivida pelo poder de Deus ao libertar Israel do Egito. Nesse salmo, a gente percebe como Deus escolheu e conduziu Israel fora da terra da escravidão e do pecado que eles viviam ali. Então, nesse início, já em Canaã, na região, a gente percebe que Deus continuou marcando a história do seu povo ali,
na terra prometida, revelando porções da sua lei, do seu senhorio para com Israel. Então, aí nós podemos tirar algumas conclusões de lições para nós. A primeira é esta, que é a chave, que eu diria, desse texto. Não permita que nada faça você perder o significado da mensagem de Deus para com a tua vida. Ou seja, não permita que nada se perca daquilo que Deus te ensinou, desde o passado até agora. Porque muitas das vezes é fácil para nós esquecermos do passado. Então, quando vemos a maneira como Deus nos guiou e enchemos-nos de certeza, nada temos a temer quanto ao futuro. E essas são as verdades que esse salmo quer nos trazer. Você que anda, às vezes, vacilando na sua caminhada, nas suas dúvidas, ele diz também, amado, uma outra lição: relembre então os momentos especiais de Deus, como ele se revelou a você. Você lembra a época que você se converteu? Quando você teve aquela alegria de sair daquele peso do pecado, da escravidão, e que o inimigo não tinha mais poder sobre você? Esse salmo está dizendo exatamente isso. E quando ele se revelou a Israel, quando ele se revelou a nós, mudando todo o nosso modo de viver, todo o nosso caráter, tudo foi mudado por Deus. Também uma outra lição: relembre os momentos, e isso ele diz com gratidão. Peça a Deus com oração que lhe conceda essa experiência transformadora de reavivamento e reforma espiritual na tua vida. Se você assim proceder, você verá que verdadeiramente Deus, que converteu aquela rocha numa fonte a jorrar, proporcionará também através de você fontes de água viva do amor, da paz, da fé, da esperança. E exatamente isso, dessa glória que você vai dar a Deus continuamente na sua vida. Essa é a proposta deste salmo para nós no dia de hoje. Você nunca mais terá sede. Os poços que o mundo coloca para tentar nos oferecer uma outra água, na verdade você vai rejeitar. E isso, amado, é importante para que você perceba que Deus tem a oferecer a você uma água da fonte que vai refrescar a sua vida e fazer de você aquela pessoa que, quem sabe, estava com sede, cansado, desanimado por todas as circunstâncias que te rodeavam, porque isso era comum também em Israel, como nós até hoje. Temos vivido momentos em que parece que você está cansado, cansada, desanimados e atribulado de todos os lados, e de repente Deus faz jorrar em pleno deserto água viva para saciar a tua sede. E essa água viva pode ser exatamente o que o salmista está dizendo. Relembre do que a palavra de Deus é para a tua vida. Relembre o momento que você se converteu. Relembre quem é Deus para você. E você vai ver que tudo isso faz um conjunto de contribuição para a sua vida espiritual. E vai te fortalecer, vai te animar, vai te dar cada dia mais ânimo e alegria de estar na igreja adorando, louvando, exaltando o nome do Senhor, porque a sequidão, o deserto, não é para você. Os filhos de Deus têm que estar em momentos de alegria, louvor e adoração, mesmo em meio às tribulações da vida. Então, que Deus te abençoe, te encha de graça e poder e possa, cada dia, colocar no teu coração, como ele disse aqui, o temor do Senhor. E temer a Deus e obedecer a sua palavra. Que Deus nos abençoe ricamente. Vamos orar, falar com Deus em nome de Jesus. Pai querido, graças te damos por mais uma meditação em tua palavra. Continua falando aos corações da tua igreja, ó Deus, mudando, transformando, fazer com que esse temor ao Senhor, esse relembrar, ó Deus, das lembranças do que tu fizeste no passado, tem feito no presente e farás no futuro, sejam motivos de ânimo, de alegria, de motivação para vivermos os dias de hoje
permanentemente firmes contigo. Abençoa cada lar, cada família, curando os doentes enfermos, libertando os encarcerados. Ó Deus, fazendo com que esta família que estava, quem sabe, desestabilizada por algum motivo, possa voltar à sua normalidade. Vai abençoando o lar da tua serva, do teu servo, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus assim nos permitir.